Desistiu da vida. Girl, me too. Please, podes não cair outra vez. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos finalmente a mais um vídeo de True Crime. É verdade que eu já não aparecia aqui há muito tempo, eu tenho perfeita noção disso e peço imensa desculpa, mas eu prometo que este ano me vou focar muito mais nos meus vídeos. Antes de começar, ignorem as minhas pestanas, eu já as meti de manhã, já passou o dia inteiro e só agora eu estou a gravar, portanto elas já estão a sair. São de uma marca portuguesa chamada Booms e Lachas e não precisam de cola para aplicar. Antes de começar outra vez, tenho umas quantas novidades para vocês. Acho que já conseguem imaginar o que é. Então, já tenho o meu braço tatuado de cima a baixo, mas faltam muitas mais tatuagens. Tenho aqui algumas que eu não sei se vocês conseguem ver, mas elas estão tapadas pela luva. Tenho aqui umas papoilas que representam a flor do meu mês de aniversário. Esta é muito difícil de mostrar, mas é uma cobra, o meu animal favorito. Depois tenho obviamente mais umas quantas nesta região do meu braço. A minha família não gosta muito delas e especialmente não gosta do facto de eu já ter tantas tatuagens do nada, mas eu sempre quis imensas tatuagens, especialmente no meu braço esquerdo, não sei porque é o esquerdo, mas no esquerdo e no direito, por acaso tenho aqui só a patinha da Bianca. Felizmente já sou maior de idade e tenho perfeita noção das escolhas que eu faço. No vídeo de hoje eu estou aqui para falar sobre um caso de duas celebridades que se tornou extremamente conhecido nos anos 90 e agora está a ficar conhecido novamente devido a uma série que acabou de sair. Hoje eu vou falar sobre um vídeo de cariz sexual da Pamela Anderson e do Tommy Lee. Antes de começar, eu só quero frisar de que não quero desrespeitar nenhuma celebridade ou qualquer pessoa mencionada neste vídeo e quero relembrar-vos de que o que aconteceu aqui foi mesmo um crime. No entanto, como foi com a Pamela Anderson, as pessoas viraram a cara. A meio dos anos 90, a Pamela conheceu o Tommy numa festa. Pamela pouco depois foi para Cancún e Tommy quis ir atrás dela, apesar de eles não se conhecerem. Mas ele quis ir atrás dela e foi com toda a sua banda, porque ele fazia parte de uma banda de rock. Pamela era uma atriz muito conhecida, acho que vocês sabem quem é, Baywatch. Literalmente a primeira coisa que toda a gente se lembra é de Baywatch. Pamela não gostava propriamente do facto de ser apenas o sex symbol de Baywatch. Ela, aliás, se vocês virem na série, acho que frisa muito bem isso, o facto de ela se sentir um bocado frustrada por ser apenas a cara e o corpo e não propriamente levarem-na como uma pessoa inteligente. Ora, nos anos 90 as coisas não eram fáceis para as mulheres, continuam a não ser, mas se não são agora, imaginem nos anos 90 e eu podia continuar aqui a dizer imaginem nos 50, nos 30, nos 20. Nós já estamos nos anos 20 do nosso século though. Pamela foi para Cancún em trabalho e Tommy foi atrás dela. Portanto, ela estava a trabalhar, ele foi atrás dela, levou a banda inteira. 3 dias depois estavam casados. Depois foram para a casa, se eu não me engano, para a casa de Tommy, que fica em Malibu. Quando se mudaram, visto que agora aquela casa pertencia não só ao Tommy, mas também à Pamela, eles quiseram fazer umas obras, contrataram uma equipa, mas não era propriamente uma equipa assim profissional, tipo daquelas empresas e blá blá blá. Eram apenas pessoas que eram boas naquilo que faziam. Tommy não pagava em avanço, normalmente até se paga metade e depois paga-se outra metade, ou então vai-se pagando. Eu não quero dizer que Tommy era uma pessoa instável, mas as mudanças de humor dele eram extremamente repentinas. Ele tanto queria a cama num sítio como queria noutro, tanto queria uma coisa como queria outra. A altura dos interruptores estava bem, mas depois já estava mal e tinha de ser mais acima ou mais abaixo. Tiveram de fazer várias alterações ao longo das obras, o que obviamente acabava por acrescentar mais dinheiro à fatura, ou seja, mais despesas para Tommy. No entanto, quando eles diziam isso vai custar um bocadinho mais caro, ele dizia que não se importava porque dinheiro não era um problema. De qualquer das formas, eles nunca pagaram. Chegou uma altura em que confrontaram Tommy. Não foi a primeira vez que o confrontaram, mas pronto, houve uma altura em que o confrontaram e ele chateou-se e despediu todos sem lhes pagar qualquer tostão. E a desculpa foi que o trabalho deles era mau. Ou seja, até ali o trabalho era bom, no entanto, quando eles começaram a dizer tu tens de nos pagar alguma coisa porque já estamos nisto há muito tempo, ele simplesmente despediu-os e disse que o trabalho deles era mau. Uma das pessoas que mais chateada ficou com o facto de ter sido despedida foi na realidade o eletricista barra
carpinteiro chamado Gauthier. Ele depois acabou por voltar, bem como os seus colegas, para irem buscar as suas ferramentas. No entanto, quando foram fazer, Tommy apontou-lhes uma arma e disse que não levavam nada dali, porque o trabalho deles foi tão mau que agora ele estava a ter mais prejuízo a tentar encontrar uma equipa ainda mais cara e que, portanto, aquelas ferramentas tinham passado a ser dele e deixaram de ser deles. Foi então aí que Gauthier começou a elaborar todo um plano para roubar algumas coisas que estavam no cofre de Tommy Lee e Pamela Anderson. 5 dias antes do Halloween, Gauthier entrou na casa deles, não se sabe bem como, não se sabe se ele fez isto sozinho ou se estava acompanhado, no entanto, foi um trabalho um tanto complexo, portanto, pensa-se que ele tenha tido cúmplices. Ele entrou então pela garagem do casal e roubou o cofre deles. Não sabia ao certo o que estava dentro do cofre, mas quando ele viu o que estava na cassete, que era aquilo que nós, velhos, antigamente usávamos para ver vídeos, filmes, etc., ele ficou estupefacto e então voou a um estúdio de porno. Milton Ingley, que era o homem, que era o dono daquele estúdio de porno, ele fez várias cópias da cassete, inclusive para ele e para Gauthier. E, portanto, eles guardaram essas cópias e deitaram fora a original para não se saber que a original tinha vindo deles. Eventualmente, eles passaram as cassetes para um homem chamado Louis, que tinha também um estúdio muito maior de porno. No entanto, este homem primeiro rejeitou as cassetes porque já sabia que lhe iam trazer problemas, mas Gauthier disse-lhe que agora existia uma coisa chamada World Wide Web, ou seja, a internet. Era uma coisa extremamente recente naquela altura. Se eles vendessem a partir da internet, conseguia ser completamente anónimo e, portanto, não se sabia e não se ia saber que eram eles que estavam a vender aquilo. Foi então que eles começaram a vender as cassetes online e em 1996 foi quando Pamela Anderson e Tommy Lee se aperceberam de que a cassete já não estava no cofre deles. Aliás, foi então que eles se aperceberam que já não tinham o cofre, portanto... No entanto, eles sabiam quem tinha sido e, portanto, foi aí que começaram a haver problemas legais e mandaram pessoas também atrás deles, que era para conseguirem a cassete de volta. No entanto, já era tarde demais e o público já tinha visto todo o conteúdo da cassete, que infelizmente era... obviamente, um vídeo caseiro do casal. O casal, a partir de 1996, especificamente a partir do dia 26 de março de 1996, começou a processar tanto Gauthier como Ingley. No entanto, esses processos nunca levaram a nada, porque como a internet era uma coisa tão recente, ainda não sabia bem como aquilo funcionava. Eu acho que é muito triste que um casal tenha tido toda a sua privacidade invadida e ninguém se tenha importado com isso, porque era Pamela Anderson e ela já era um sex symbol devido a Baywatch. Aparentemente, os advogados que estavam contra Anderson e Lee disseram que o casal era muito sexual e falava muito sobre a vida sexual deles e, portanto, o facto de a cassete estar fora e o público a ver não tinha qualquer problema, visto que eles eram tão sexuais por si só. Outra desculpa que os advogados que estavam contra eles deram foi que a Pamela Anderson já tinha posado nua antes. Porém, querem saber qual é que foi a diferença aqui? A principal diferença. Querem tentar adivinhar? Quando ela posou nua, havia consentimento. Ela sabia o que estava a fazer. No entanto, quando aquela cassete foi, sei lá, dada ao público, não houve qualquer consentimento do casal. Portanto, aqui está a diferença. Consentimento. Maioritariamente, Gauthier escondeu-se durante um ano com amigos dele porque tinha mesmo muito medo das consequências das suas ações. Entre o final de 1996 e o início de 1997, vários sites a copiar o original apareceram, sites que não tinham mesmo as cassetes e, portanto, a última cassete a ser enviada foi em 1997. Ingley foi proibido pelo tribunal em outubro de 1997 para vender as cassetes, portanto, a partir dessa data ele já não podia vender as cassetes e, infelizmente para Gauthier, Louis fazia parte da máfia e, sendo que Gauthier lhe estava a dever bastante dinheiro, ele foi forçado a trabalhar para Louis. Infelizmente, Pamela Anderson já era extremamente sexualizada devido a Baywatch e devido ao seu aspecto físico e também devido às cenas que lhe mandavam fazer em Baywatch. Depois desta cassete ter sido vista por milhares e milhares e milhares de pessoas, ela ficou ainda mais sexualizada e cada vez mais frustrada com o facto de ser tão sexualizada. Nem sequer quer imaginar como é que estava
a saúde mental dela e também vá de Tommy Lee. É uma coisa gravíssima. Invadiram a privacidade do casal e, no entanto, nunca se fez grande problema disso. A série Pam and Tommy é um bocado irónica porque é toda à volta da cassete que foi divulgada sem o consentimento do casal, mas a realidade é que esta série também saiu sem o consentimento, pelo menos de Pamela Anderson. Portanto, é uma série que fala sobre falta de consentimento, mas está novamente sem o consentimento de Pamela Anderson. Não sei se isto fez sentido. Eu só quero que vocês saibam que isto é gravíssimo e simplesmente não pode acontecer, é uma coisa horrível, foi um crime. No entanto, por ter sido com Pamela Anderson, toda a gente virou a cara e ignorou. Porém, muita gente sempre soube quem o fez e essas pessoas nunca foram para a prisão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A mensagem aqui é para não partilharem coisas que não vos pertencem. Coisas íntimas devem continuar a ser íntimas e não partilhadas e tornadas virais, independentemente da pessoa que está nos vídeos, nas fotos, etc. Foram feitas em segredo e assim deveriam permanecer. Eu espero que tenham gostado, então adeus e até ao próximo vídeo.